Bom dia, Edson, bem-vindo. Bom dia, grande Flávio. Bom dia, Edson. Obrigada pela apresentação. Bem-vindo e obrigado sempre. Obrigado, Edson. Obrigado, Marina. Gabriel, com a palavra. Bom dia, professor Daniel. Uma honra o senhor ter aceito o meu convite. Vou fazer vou ler um breve currículo do senhor aqui, só para os alunos conhecerem melhor. O professor Daniel foi meu professor de organização do Estado no semestre passado. Infelizmente, nesse semestre, não consegui pegar nenhuma aula com o senhor, mas vamos ver se no próximo eu consigo. O professor Daniel é professor universitário, advogado, cientista social, doutor e mestre em Direito do Estado e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela ECA-USP, bacharel em Ciências Sociais pela FEFELESTE-USP. Autor e coautor de obras e artigos, como o livro Direito Eleitoral Digital, professor de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Também trabalhou como assessor do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Superior Tribunal de Justiça, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, no Tribunal Superior do Trabalho, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, no Tribunal Superior do Trabalho. Membro da ABRADEP e do IBRAD. Atualmente é o controlador-geral do município de São Paulo e professor dos cursos de graduação e pós-graduação do IDP. Então, seja bem-vindo, professor Daniel. Tem a palavra para conduzir da forma que o senhor quiser aí a sua exposição. Professor Daniel, informando que uma das fundadoras do Observatório Constitucional, do qual faz parte esse grupo, é a Thalita Abdala. Ah, não sabia que ela era sua chefe de gabinete. Ela é uma das fundadoras do grupo. Ela é minha chefe de gabinete. Ela tem esse azar. Exatamente, uma grande amiga, é a nossa presidente aqui. Ela tem esse azar de ser minha chefe de gabinete. Então está aí. O mundo é pequeno. Boa palestra, professor. Obrigado. Eu passei 9 anos da minha vida em Brasília, eu voltei para São Paulo agora em março, aceitando esse convite do falecido prefeito Bruno Covas, e continuo lá com o prefeito Ricardo Nunes e tenho tentado continuar dando aula, o Gabriel sabe. Tá difícil, mas eu tenho feito o possível, dando aula em pós, dando aula em graduação, dando aula em palestra, porque a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ser professor. As pessoas falam, você prefere ser advogado ou professor? Eu falo, nenhum dos dois, porque se eu fosse só professor, eu ia ficar insatisfeito, e se eu fosse só advogado, eu também ficaria insatisfeito. Então, eu tento fazer os dois ao mesmo tempo, é difícil, ainda tentar escrever, pesquisar, O professor Flávio, o professor Paulo e a Marina sabem que essa gincana qualis, capes, que a gente tem que passar, não é fácil, enfim, mas temos que tentar fazer alguma coisa. E também eu gosto desse contato com os alunos, e com os colegas. E professor Daniel, e às vezes a gente ouve, além de dar aula, o senhor trabalha também? Quando eu tive um almoço no IDP, estava até o Mini Gilmar no almoço, com alguns professores italianos, eu confesso que eu lembro da universidade. E aí eles, o que você faz aqui no Brasil? Eu falei, advogo, dou 10 horas de aula, 12 horas de aula por semana. Como assim? Lá a gente dá menos hora a aula e é só professor. Então aqui no Brasil é diferente. Eu dou 12 horas de aulas semanais e ainda advogo. Ela, mas como você consegue? Eu falei, conseguindo, paciência. Bom, vamos lá. Esse tema, se vocês forem procurar na internet, tem minha tese de doutorado, que é o ativismo judicial no Brasil, caso a verticalização. Está lá no site da USP, teses.usp.br, vocês o encontram. Só que eu defendi esse trabalho há 7 anos, em julho de 14, na véspera de Brasil e Croácia, abrindo a Copa de 2014. A única coisa que eu pedi para o orientador é, não quero defender durante a Copa, defendi na véspera do início da Copa. Então ele cumpriu, aos 45 segundos do tempo, o prometido. E é um tema que continua atual, mas eu confesso que eu já mexeria em algumas coisas do meu trabalho. Eu era um pouco mais radical naquele tempo, coisas da juventude, e com o tempo, estudando mais, eu fui vendo que esse tema continua muito atual, polêmico, mas eu não tenho tanto aquela visão que eu tinha lá em 2014. Na banca,
5 pessoas me arguindo. A última pessoa que foi me arguir foi meu orientador do mestrado, Virgílio Afonso da Silva, né? Ele é uma pessoa que é normalmente irônica e tem mas de forma sempre super educada. E ele começou a arguição dizendo: Daniel, você ficou 3 anos estudando algo que não existe, né? Ele acha que ativismo judicial não existe. Então, você imaginem vocês, depois de 3 anos estudando para doutorado, pesquisando, e a última pessoa na arguição disse que você está estudando um tema que não existe. Apesar que o meu mestrado, que foi orientado por ele, eu fui conversar com um procurador da República, que foi procurador regional eleitoral 2 vezes, Luiz Carlos Santos Gonçalves, também acadêmico, professor, e ele falou: você está estudando financiamento de campo, você está estudando algo que não existe. Então, eu vi essa crítica 2 vezes, no mestrado e doutorado, em temas diferentes. Bom, para a gente entender essa complexidade, a gente tem que pensar o seguinte: entender o que é justiça eleitoral, entender o que é ativismo judicial, e aí associar as 2 questões, né? Então, tem muita coisa aqui que a gente tem que, pelo menos basicamente, ver para a gente entender essa questão, né? A justiça eleitoral já há anos é alvo de críticas enormes de parte da sociedade brasileira, e não é porque eu sou advogado eleitoralista e nem porque eu trabalho academicamente na área, mas a justiça eleitoral, na minha visão, é uma das maiores conquistas da história da sociedade brasileira, né? Tem que entender o histórico dela para entender o que eu estou querendo dizer. Claro que vocês podem discordar, né? Vocês podem fazer críticas enormes à justiça eleitoral, que eu faço, né? Minha tese de doutorado é uma crítica gigantesca à justiça eleitoral, mas isso não faz eu querer que ela não exista mais, né? Nós tínhamos até a República Velha, em 1930, as eleições do Brasil eram uma piada. Primeiro, mulher não votava. Segundo, analfabeto não votava, ou seja, sobrava pouquíssima gente para votar, já por aí. E ainda assim havia fraudes, havia voto de cabresto e coisas do tipo. Então, a ideia lá dos revolucionários em 30, ao criar a justiça eleitoral em 32, né, Getúlio Vargas criou, vindo principalmente essa ideia do Assis Brasil, uma coisa única na época, e depois outros países replicaram, é que você tem 2 tipos, até então você tinha 2 tipos de controle e organização das eleições. Um feito pelo executivo, outro feito pelo legislativo. No Brasil não estava funcionando. Então ele falou: não vai nem executivo, nem legislativo cuidar e organizar das eleições. Vai ser o judiciário que vai cuidar das eleições. Um órgão à parte da política eleitoral. E nisso, a justiça eleitoral brasileira dá um espetáculo. Dá um espetáculo. As pessoas se esquecem. Ano passado, no meio da pandemia, no dia 15 de novembro, no meio da pandemia, nós tivemos 5.570 eleições diferentes acontecendo no mesmo dia. Isso é espetacular. Que país consegue fazer isso? Vocês já pensaram nisso? Os Estados Unidos não conseguem fazer dessa forma, tão organizada como no Brasil. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos levar eleições lá para o meio dos cafundós do Amazonas, que não chega carro e avião lá, mas a urna eletrônica chega com mesários, com fiscais, e a eleição funciona. Isso é espetacular, esse trabalho da justiça eleitoral. E isso começou há quase 100 anos, lá em 1932, ano que veio fazer 90 anos da justiça eleitoral. Então, o papel de organizar e administrar as eleições é espetacular na justiça eleitoral. A Assis Brasil, lá em 32, depois a Constituição 34, constitucionaliza a justiça eleitoral, pensou em outras coisas, né? Então, já que é um órgão judiciário, ele não vai só organizar e administrar as eleições, ele vai também ter função jurisdicional, ou seja, conflitos eleitorais serão resolvidos pela justiça eleitoral. Aí já podemos começar a criticar, né? Por diversos motivos, a justiça eleitoral tem um trabalho, na minha visão, difícil de avaliar. Por quê? O Assis Brasil, eu estou falando muito dele porque não mudou muita coisa de 32 para cá nesses aspectos que eu vou explicar agora. O Assis Brasil pensou o quê? Eu não posso deixar um magistrado ficar a vida inteira sendo juiz eleitoral. Tem que haver revezamento. Isso vai oxigenar a justiça eleitoral. Nesse ponto é verdade. Só que a jurisprudência também é oxigenada semanalmente. Em que sentido? Você não tem nenhuma segurança jurídica jurisprudencial na justiça eleitoral. Nenhuma, né? Muda toda hora a jurisprudência. Segundo ponto, como reveza-se muito
não só os juízes eleitorais, mas também os membros que vão trabalhar no Ministério Público Eleitoral, as pessoas não conhecem a fundo o direito eleitoral. O que acontece? Você vê decisões judiciais ou pareceres do MP absurdos, completamente errados, de pessoa que nunca abriu um livro de direito eleitoral para estudar aquele tema. Os juízes erram prazo. Eles não sabem do que eles estão falando muitas vezes. E isso traz problemas, obviamente. Né? E aí, o Assis Brasil pensou em mais duas funções para a justiça eleitoral, que é aí que começa a entrar onde eu quis estudar o meu doutorado. A primeira delas é a função normativa ou regulamentar. Então, legislação eleitoral, não sei se vocês já tiveram aula na graduação ou em pós-graduação de direito eleitoral, você tem trocentas leis eleitorais. A legislação eleitoral é muito grande no Brasil e ela é muito confusa. Né? Você tem o Código Eleitoral, você tem a Lei das Eleições, você tem a Lei dos Partidos Políticos, que também afeta eleitoral, claro, você tem a Lei das Inelegibilidades, a Lei da Ficha Limpa, que é muito famosa, ela é uma alteração na Lei das Inelegibilidades. E aí chega a função normativa regulamentar do TSE, que é expedir resoluções para a execução dessas leis. Então, quando você faz uma lei federal comum, o presidente da República vai lá e emite um decreto para regulamentar aquilo. Na legislação eleitoral não é assim. Quem faz os decretos é o TSE, por meio de resoluções. Tá? Aí nós vamos entrar... Qual que é o problema disso? E, além disso, de boa fé, o Assis Brasil pensou numa outra função para a justiça eleitoral, que é a função consultiva. Não sei se vocês sabem disso, não é todo mundo que lembra disso. Algumas pessoas podem chegar no TSE e nos TRS com uma consulta abstrata e fazer uma pergunta para o tribunal responder. E aquilo, obviamente, vai impactar na interpretação da lei naquele ponto. Ah, professor, parece ser bacana, né? O TSE, que entende mais do assunto, regulamenta as leis, e o TSE já responde dúvidas de deputados federais, de partidos. A ideia é fantástica. O problema é que o TSE um dia caiu a ficha e percebeu: eu posso alterar a legislação eleitoral dessa forma. E começou a fazer. Né? O grande símbolo disso, que é aí que vem o título do meu doutorado, Ativismo Judicial do Brasil, caso da verticalização, foi em fevereiro de 2002, e que o TSE, respondendo a uma consulta feita pelo então deputado Mírio Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, mudou completamente a ideia de coligações partidárias no Brasil. Completamente. Ele fez uma pergunta, né? E ele recebeu a resposta que ele queria. Né? Eu falo isso para meus alunos, eu já fiz essa piada para o Gabriel, mas é verdade. Tem vezes na vida que você só pergunta se você já sabe com certeza qual a resposta que você vai ouvir. Né, Gabriel? Por exemplo, você está querendo se casar com alguém, você tem que saber que a pessoa vai aceitar. Porque se a pessoa não aceitar ou falar, vou pensar, você vai ficar com o negócio na mão. Né? Então, você só pergunta se você souber a resposta. E isso, consulta para o TSE, você também tem que saber a resposta. Senão, você pode receber a resposta exatamente diferente do que você queria. Né? Mas o Miro, que foi um deputado de 10 mandatos seguidos, se eu não me engano, depois ele saiu, que ele foi candidato, depois voltou, eu nem sei se ele está no Congresso hoje, confesso, mas ficou no Congresso uns 40 anos, assim, brincando. Fez a consulta, e quem gostou da ideia da consulta foi o Nelson Jobim, né, que já foi quase tudo nessa república, menos presidente. Foi relator na Constituinte, não nos principais, mas nos principais relatores da Constituinte, deputado federal, ministro da Justiça, presidente do STF, presidente do TSE, ministro da Defesa, e agora está assessorando o Conselho de Administração do BTG Pactual. Né? Quem dera ter uma posição dessa, né? Deve estar ganhando pouco dinheiro. Ele merece. Mas, enfim, ele adorou essa ideia. E ele que sacou que eles podiam mudar completamente o regime de coligações partidárias por meio de uma consulta ao TSE. E foi o que eles fizeram. Aí eu resolvi estudar esse caso a fundo. Eu estudei todas as decisões que o TSE deu sobre verticalização das coligações partidárias
e também as decisões que o STF deu sobre isso. Né? Só explicando rapidamente o que é a verticalização das coligações partidárias. Vamos lá. O Lula, em 2002, lançou candidatura, tinha mais gente, mas era o PT e o PL, do José Alencar. Né? Nos estados, o PT e o PL não iam poder se coligar com os partidos da coligação do Serra, que era o adversário do Lula, PSDB e PMDB. Então, nos estados, não ia poder ter coligação PT-PMDB ou PSDB-PL. Essa era a verticalização. A coligação veio de cima para baixo. Por isso, verticalização. Para garantir uma espécie de coerência nas coligações partidárias. E o Jobim inventou uma teoria maluca lá, geométrica, para explicar tudo isso. Isso nunca tinha acontecido, isso não tinha qualquer respaldo doutrinário ou jurisprudencial para esse assunto. Nada. Nunca ninguém tinha pensado nisso. E aí o Jobim respondeu dessa forma que as coligações tinham que ser verticalizadas a partir daquele momento, sem qualquer respaldo de nada, a não ser a teoria que ele inventou. E lá nos votos da consulta você vê voluntarismo judicial. Né? Olha, está lá no voto das pessoas. Olha, isso aqui é ótimo para o Brasil, desse jeito. As coligações vão funcionar muito melhor. Né? E isso eu sempre critico nas minhas aulas. Juiz não é para decidir o que é melhor. Juiz é para dizer o que é constitucional. Quem diz que é melhor ou não é o legislativo. Né? Isso foi para a STF por meio de duas ADIs e o STF, na época, disse que não cabia ADI contra a resolução do TSE por ser um ato infralegal. Então, um ato infralegal mudou completamente o regime de coligações partidárias no Brasil e o STF se recusou a tratar do tema. Beleza. Em 2002, houve as coligações verticais, a verticalização das coligações. Eles tiveram que responder outras consultas sobre isso. Né? Por exemplo, um partido chegou lá e falou, e se eu não participar da eleição presidencial? Como ficam minhas coligações nos estados? Aí o TSE respondeu, você pode coligar com quem você pode se coligar com quem você quiser nos estados. Você não está participando da eleição presidencial? E o PFL, na época, hoje DEM, fez isso. Ele não participou da eleição presidencial de 2002. E aí se coligou com quem quisesse nos 26 estados no DF, para ficar num exemplo. Né? A minha crítica, não só a isso ter vindo por consulta e o STF ter se recusado a tratar do assunto, foi no sentido de que foi 5-2 no TSE. Os 5 que votaram a favor dessa maluquice se esqueceram que o país é federativo. A lógica da política do Estado não necessariamente é igual à lógica nacional. Eles se esqueceram disso. E aí, eles queriam coligações verticais, aconteceu pior. Por quê? No fundo, você podia estar meio que obrigando que inimigos naquele estado se coligassem. Nós não podemos esquecer dessa realidade. Beleza. Passou 2002, teve eleição, né? E dizem, né, isso não é comprovável cientificamente, que o Jobim fez isso para ajudar a campanha do PSDB na época. O maior beneficiado com essa decisão foi o Lula. O Lula que entendeu melhor como funcionava a verticalização e conseguiu fazer arranjos partidários melhor, e não o Serra. Né? Tanto é que o Lula ganhou bem a eleição do Serra. Beleza. Na mesma época, em 2002, o Congresso fez uma PEC para acabar com a verticalização. Mas como o Congresso começou a andar, depois parou. Eleição municipal, também fizeram uma consulta para saber se a eleição municipal tinha verticalização, o TSE disse que não. Teve eleição municipal em 2004. E aí chegou 2006. Em fevereiro de 2006, aí o Congresso acordou. Meu Deus, a gente não sabe se a verticalização ainda existe ou não. E aí, protocolizaram nova consulta no TSE, perguntando, e aí, a verticalização ainda existe? E o TSE, não mudou nada, continua existindo. Aí, a toque de caixa, o Congresso aprovou aquela PEC lá de 2002, que virou a emenda constitucional 52,
de 8 de março de 2006. Beleza. Acabando com a verticalização. Ele enfiou um texto lá no parágrafo 1º do artigo 17, dizendo que os partidos não eram obrigados não tinha nenhuma obrigação partidária de coligação que respeitasse alguma lógica nacional, estadual, municipal, distrital. Ótimo. Qual foi o problema? 8 de março é menos de um ano antes da eleição. E aí, o Conselho Federal do OAB ajuizou uma ADI dizendo: nós não temos nada contra a PEC, só não queremos que ela valha na eleição de 2006, porque ela desrespeita a regra da anualidade eleitoral. Todo mundo fala princípio, mas é regra. A regra da anualidade eleitoral do artigo 16 da Constituição. E o STF, por maioria, disse que o Conselho Federal da OAB tinha razão. O Sepúlveda pertence, no voto dele, meu doutorado mostra isso passo a passo. Fala, há 4 anos nós dissemos que o STF não podia se meter nesse assunto por ser um ato infralegal. Agora veio uma emenda tratar do assunto e a gente diz que a emenda não vale nessa eleição. Olha a maluquice que nós estamos fazendo. Então, eu mostro passo a passo, no meu doutorado, todos os ministros do TSE, em todas as decisões de verticalização, todos os ministros do STF, toda a argumentação pró e contra de todos eles. E aí, criticando, elogiando, diante do que eu estudei doutrinariamente para o doutorado. E eu aponto outros casos em que isso também aconteceu, né, de o judiciário começar a se meter nas regras eleitorais. Então, rapidamente, dou alguns exemplos mais antigos, né? Eu defendi meu doutorado em 2014. Número de vereadores em cada Câmara Municipal. A Constituição tinha uma regra, vários municípios respeitavam, isso não tem dúvida. E aí chegou um recurso extraordinário lá, lá no TSE, para tratar do município de Mira Estrela, que fica lá na região norte do estado de São Paulo. Mira Estrela, nem lembro, tinha trocentos vereadores, e a cidade é desse tamanico. E aí o STF falou, Mira Estrela não pode ter esse tanto de vereador. Beleza. O que o STF mandou fazer? TSE, estude município por município e diga quanto cada município deveria ter de vereador. Aí a pergunta que eu lhes faço, vocês gostam da direito constitucional, é: qual é a prerrogativa do TSE, um tribunal eleitoral, em decidir o número de vereadores de cada cidade? Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Na época foi aplaudido. Meu Deus, vai diminuir 12 mil vereadores no Brasil. Olha que coisa fantástica. Bom, se isso é bom ou ruim, já é outro problema. A minha crítica é o TSE que vai definir isso? Não são os municípios? Ou a Constituição Federal? Aí veio o Congresso, reagiu e fez uma PEC definindo aí o artigo 29 ficou com trocentas alíneas lá no meio, dizendo municípios até X mil habitantes, 9 vereadores. Municípios com X habitantes até Y habitantes, 11. Municípios com 11 habitantes até Y habitantes até Z habitantes, 13. E foi definindo até 55 vereadores. Então, outro caso, fidelidade partidária. O STF já tinha decidido no Brasil como funcionava a fidelidade partidária. O DEM, já era DEM, entrou com uma consulta no TSE para tratar da fidelidade partidária e o TSE disse que a fidelidade partidária no Brasil existia, apesar da Constituição ser super econômica no assunto, e dizendo: o cara que sair do partido sem justa causa perde o mandato. Ótimo. Onde está dizendo que é justa causa? Não tinha nada. Qual é o procedimento para haver a retirada desse parlamentar do partido? Não tinha nada. Isso chegou no STF, o STF disse que o TSE estava certo, e o STF disse: você baixa uma resolução dizendo quais são as justas causas e qual é o procedimento para haver ampla defesa e aí o cara manter ou não o mandato.
E o TSE inventou esse negócio. Ah, ele tirou do nada as justas causas? Não. Ele foi lá na ditadura militar, que a lei falava quais eram as justas causas, e copiou. Isso foi em 2007. Só em 2015, o deputado representando o estado do demônio, que ele era o único deputado que representava esse estado, Eduardo Cunha, ele não era do Rio, ele era do demônio, resolveu fazer um monte de reforminhas na legislação eleitoral e enfiou na lei dos partidos políticos quais eram as justas causas, diminuindo as hipóteses da resolução 22.610 do TSE. Né? E hoje nós vemos que isso foi para o espaço. Né? Por quê? Reforma da Previdência ano retrasado foi aprovada e vários deputados contrariaram seus partidos, sendo indisciplinados. As pessoas confundem esses conceitos. Infiel é o cara que sai de um partido para o outro. Indisciplinado é o cara que desrespeita o que o partido mandou fazer. Que aí uma indisciplina normalmente gera uma infidelidade. Então, eu vou dar nome aos bois aqui, não tem problema nenhum, porque isso é público. Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência, e o partido dela, o PDT, disse que era para votar contra. Ela se sentiu perseguida dentro do partido, porque o Carlos Lupe desceu o pau, o Ciro Gomes desceu o pau, e ela se sentiu perseguida. Foi lá bater na porta do TSE com a ação inventada em resolução para ela justificar, ela declarar a justificativa dela para pedir para sair do PDT. Aí, gente, agora existe... Tanto é que o ministro Sérgio Banhos falou isso para mim, Daniel, nós tivemos que criar uma sala de audiência no TSE para esses processos. Nós não tínhamos sala de audiência no TSE para ouvir testemunha, para saber se a pessoa é perseguida ou não. E o TSE vai decidir se um deputado é perseguido pelo partido. Isso é a coisa mais maluca que pode acontecer. Outra hipótese que está lá na lei, desvio reiterado do programa partidário. O TSE vai ter que se sentar para decidir se um partido desrespeita o próprio programa. E aí o cara está liberado de sair do partido. Gente, que coisa mais esquizofrênica é essa? E aí outros casos foram acontecendo de o tribunal, por meio de consultas, ou mesmo por meio diretamente pelo meio da função normativa e regulamentar, se meter em coisas que não cabem a ele a fazer. Ele está lá para regulamentar a lei, e não para fazer a lei, ou pior, ou para contrariar a lei, como já aconteceu. Por exemplo, na prestação de contas partidárias, não lembro agora exatamente, me fugiu a memória, a Constituição indevidamente dava um prazo... Não, minto. Era questão de diretórios provisórios. A Constituição, na emenda 97, dava a possibilidade dos partidos manterem diretórios provisórios por 8 anos. Uma coisa provisória por 8 anos, acho bizarra. Mas é o que o poder constituinte derivado reformador quis. Aí o TSE falou, não, 8 anos é muito, 180 dias. Aí fica difícil, né? O Congresso exagerou com 8 anos? Exagerou. Agora se define 180 dias. Aí fica essas coisas, né? Com conta partidária. E quando interessa para o TSE ignorar as regras, às vezes eles ignoram. Então, dou um exemplo, que vai ser impopular, mas eu vou dizer. Ano passado, teve uma provocação para o TSE, por meio de consulta, de cota de dinheiro para mulheres e para negros. Tá. Não tenho nada contra isso, sou a favor disso. A questão é, o TSE decidiu que deveria haver cotas nessas questões em agosto do ano passado, valendo para 2022. A eleição já está para acontecer, a eleição municipal. O PSOL entrou com uma ação no STF dizendo não, tem que ser para agora. E o STF disse, não, tem que ser para agora. A eleição ia acontecer em 1 mês e meio.
Aí, quando é assim, eles não usam a regra da nulidade eleitoral. Ah, mas é para beneficiar as minorias e tal. E os partidos já estavam todos organizados para fazer as eleições da regra que estava valendo naquele momento. Como é que fica? Então, o TSE, e tem vários outros exemplos aqui, mas o TSE, ele lá na década de 2000, ele deu uma diminuída nisso, eu reconheço, deu uma diminuída, mas ainda acontece como esse exemplo do ano passado que eu acabei de dar. Ele claramente usava das funções consultiva e normativa regulamentar para mexer nas regras eleitorais da forma que ele achasse melhor. E eu mostro isso analisando principalmente as argumentações na verticalização. Argumentos voluntaristas, né? Ah, isso vai ser bacana, isso vai ser melhor, o Brasil deveria ser assim. E se esquecendo completamente da doutrina constitucional, da doutrina eleitoral, ou mesmo da jurisprudência até então, quando era o caso. E muita gente na época aplaudiu isso. Né? Hoje nós estamos vendo as consequências do judiciário ter se metido tanto. Nós temos, não justificando o que ele fala. Tá? Pelo amor de Deus, o Gabriel sabe do meu horror que eu tenho a ele. Mas nós temos um presidente da República que fala toda hora de ativismo judicial. Esse discurso começou há 20 anos. Agora desbancou num presidente maluco que usa esse termo, sem meio saber o que ele é. Né? Deve. Aí que eu estou dizendo como eu fiquei nos radical. Primeira coisa, quem mais provoca o judiciário para tratar desses assuntos? São os políticos. A rede sustentabilidade, nada contra, é só vocês saberem, que sai nos jornais. Como eles têm pouco deputado e pouco senador, eles resolveram ter uma equipe enorme de advogados para escrever ADIs a toque de caixa, a jato. Sai o negócio, a PEC publicada, uma lei publicada, no mesmo dia já está na STF uma ADI. Esse cara é especialista nisso. A rede virou um escritório de advocacia de direito constitucional, de controle de constitucionalidade. Né? Então, os políticos provocam muito. E os políticos, né, não sabem também que foi a Constituição de 88 que deu esse papel. Quando está lá no artigo 102 caput, o STF compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, ele está guardando a Constituição. Democraticamente, de forma até um pouco exagerada, abriu-se o leque para o controle de constitucionalidade de uma forma muito grande. Antes era só o PGR que podia ajuizar a representação por inconstitucionalidade. A ADI hoje pode governador, mesa da Assembleia, mesa da Câmara, mesa do Senado, presidente da República, PGR, partido político de representação no Congresso. Basta o cara ter um deputado, o cara pode ajuizar a ADI. Então, gente, começou a virar um mercado. Conselho Federal do AB. Um monte de gente ajuizando a ADI. Então, virou um terceiro turno mesmo. Você tem uma votação na Câmara, uma votação no Senado e outra no STF. E o STF gostou da brincadeira, como um amigo meu, professor, também diz, a Assembleia Nacional Constituinte ela é eterna no Brasil. Ela se reúne toda quarta e quinta-feira às 14 horas, só que do outro lado da Praça dos Três Poderes, não no Congresso. E o STF, provocado, está fazendo o trabalho dele, que é interpretar a Constituição, interpretar se aquilo é constitucional ou não. Então, eu lembro, quando veio a DI 4.650, tratando do financiamento de campanha, não tinha nada de ativismo judicial ali. O STF está fazendo a parte dele. Ele foi provocado para dizer se havia inconstitucionalidade no sistema de financiamento de campanha privada no Brasil. Isso é o trabalho do STF. Não tem ativismo ali. Ativismo, na minha visão, é quando o judiciário ultrapassa o limite. Quando, por exemplo, não é eleitoral, mas só para vocês entenderem e ficar claro. A DPF que defende que o crime de aborto deveria ser descriminalizado no Brasil, está fazendo o trabalho dele.
O STF vai decidir se deve ser descriminalizado ou não. Agora, uma decisão no habeas corpus de um ministro do STF dizendo que o aborto deveria ser permitido até os 3 meses de gravidez, tarará, tarará, em tais condições assim, assim, assado, isso não tem nenhum parâmetro legal no Brasil. Aí é ativismo. Agora, o STF ser provocado para, juridicamente falando, dizer se o crime de aborto faz sentido da forma que está no Código Penal desde a década de 40 do século passado, conforme a Constituição de 88, isso é o trabalho do STF. Agora, não pode um ministro do STF, ou os 11, que seja, dizer o aborto funciona assim, trazer as regras. Ele tá fazendo trabalho legislador. Então, eu dou esse exemplo, que não é o que a gente discutir aqui, só para ficar muito claro. Não é o assunto que faz a adesão ser ativista ou não. Não é a abordagem do assunto pelo judiciário. Certo? Para terminar minha fala, né, outra constatação que é muito importante vocês lembrarem na hora de estudar ativismo. Só classifica a decisão como ativista quem ficou insatisfeito com a decisão. Nunca quem ficou satisfeito diz que é desativista. Podem reparar. Então, eu estudei esse tema por 3 anos e só depois de eu ter defendido o doutorado que eu amadureci mesmo e percebi que o tema é complexo, difícil, mas não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas fazem. E agora, no governo Bolsonaro, ficou claro. Qualquer coisa que o STF faça uma vírgula contra o Bolsonaro, ele diz que é ativismo. Isso não é ativismo. Ativismo é o judiciário passar dos seus limites. Sendo legislador. Ou sendo executivo. Aí é ativismo. Agora, ele fazer o trabalho dele na Constituição não é. Os políticos contaminaram esse termo. E qualquer coisa que o político tal perca no STF é ativismo. Pode ter sido, mas não necessariamente é. Certo? Nós vemos isso em vários aspectos. Eu, como sempre me interessei mais pelo constitucional eleitoral, foi nesse foco que eu resolvi estudar. Mas se vocês quiserem estudar em direitos fundamentais, vocês vão ver isso. Em próprios direitos dos parlamentares, vocês veem isso. Por exemplo, eu acho a decisão que trata, que praticamente acabou com o foro privilegiado no Brasil ativista. Né? Deram uma interpretação completamente, na minha opinião, errada ao que a Constituição diz. Enfim. Mas estou aqui à disposição de vocês para tratar de ativismo, justiça eleitoral e se vocês quiserem falar de urna eletrônica, voto impresso auditável, essas cloroquinas eleitorais que têm vindo ultimamente aí, eu estou à vontade também. Muito obrigado a todos. Falei que eu ia falar pouco, falei pra caramba, mas agora a gente pode debater aqui. Obrigado. Sempre muito agradável, professor Daniel Falcão, sempre com muita didática e conteúdo. Obrigado. Professor Flávio, quer falar alguma coisa? Excelente exposição, professor. Gostei muito da cloroquina eleitoral. Eu acho que a gente... Não é minha essa frase, mas eu peguei. Olha que está cheio de cloroquina eleitoral por aí mesmo, viu? É excelente. Eu estou com 6 turmas de direito eleitoral no Mackenzie. Então, legal. Nós temos exatamente passado por essa importante compreensão sobre a importância da justiça eleitoral, né? E das suas peculiaridades, e como a eleição americana mostrou a falta que faz, né? Então, eu concordo totalmente. Eu passo a palavra ao Gabriel, já também conclamando aí as nossas colegas, os nossos colegas, para apresentarem suas questões e ansiedades e preocupações. Parabéns, professor. Obrigado. Obrigado, professor Daniel, pela exposição. Eu tenho não algumas dúvidas, mas algumas questões que ficaram na minha cabeça aqui de provocação, que é 2 questões, mais ou menos. Uma, na verdade, só tinha uma, mas como o senhor falou que pode falar sobre outros assuntos também, eu vou acabar perguntando. Mas só não fugir muito, mas beleza. Inicialmente sobre o ativismo judicial, eu queria saber do senhor se o senhor acha que tem
algum limite, assim, por exemplo, o ativismo pode existir até certo ponto, ou se o ativismo não pode existir de forma nenhuma, se tem algum tema que o ativismo pode entrar ou não. Por exemplo, porque a gente vê muitos casos de ativismo, a maioria deles, inclusive, em casos em que o Congresso já foi notificado diversas vezes de que a população precisa que seja legislado sobre certo assunto, e esse assunto é simplesmente esquecido pelo Congresso. E a outra pergunta é exatamente sobre a questão do voto impresso agora. O senhor acha que tem alguma... Não entrando no mérito se precisa ou não ter o voto impresso, mas se existisse o voto impresso, se ele acabaria por afetar algum direito constitucional garantido, ou se afetaria a questão da seguridade do voto? Vou começar pela segunda. Nós estamos no Brasil, as pessoas esquecem isso, né? As pessoas propõem as coisas como se nós estivéssemos na Suíça ou em Luxemburgo, né? Países pequenos em que tudo funciona. Eu não sei exatamente, tem várias ideias de voto impresso, né? O grande medo era de que as pessoas pegassem o papel e levassem o papel. Ah, mas tem a caixa de acrílico, né? Beleza. Nós vamos fazer aquela urna, né? Que ela é super simples. Eu já vi uma urna eletrônica por dentro, é um mecanismo super, super simples. Ela é tão simples que por isso que ela é tão difícil de ser fraudada, de tão simples que ela é. Mas eu não sou de TI, né? Mas enfim. As pessoas realmente acreditam que um papel saindo daquele negócio, como se fosse um caixa de supermercado, vai resolver a questão? As pessoas realmente acreditam nisso? Fica a pergunta para vocês pensarem. Segundo, não vai falhar a impressora? Não vai faltar papel? As pessoas vão saber colocar rolo lá naquele negócio? Aquele papel, no calor lá do Amazonas, vai estar... Gente, as pessoas não pensam nisso, né? E mais uma coisa, qual é a segurança de guardar aquele papel por X anos? Qual a segurança de guardar aquele papel no dia da eleição? Vai ter cara que vai invadir aquilo ali, roubar o papel. As pessoas realmente acham que tem um rolo de papel saindo da urna eletrônica vai deixar a urna eletrônica mais segura? Vocês pensem com calma nisso, porque é inacreditável que a gente está defendendo. Nós estamos na era do Pix e os caras querem usar daqui a pouco carbono. Nem sei se vocês sabem o que é papel com carbono. O Flávio e o Paulo com certeza se lembram, eu lembro. Papel com carbono, daqui a pouco eles querem isso. É inacreditável. Eu sempre dou esse exemplo. Dia 1º de fevereiro de 2019, o dia que o Congresso Nacional da atual legislatura tomou posse, houve eleição para presidente do Senado, urna, 81 votantes e havia 82 cédulas dentro da urna. Os caras conseguiram fraudar a eleição do Senado com câmera lá 24 horas em cima da urna, e um senador em cima da urna, para conferir. Os caras conseguiram fraudar uma eleição, tinha uma cédula a mais. Quando aconteceu isso, eu na hora mandei nos grupos. Quem é a favor do voto impresso? O que está achando? Ninguém falou nada. Eu sou aberto a essa discussão, mas temos que ser coerentes. Realmente, esse bando de papel, 140 milhões de papéis, é isso que vai deixar a eleição mais segura? Ninguém falou nisso, né? É isso mesmo que vai deixar? Então, a gente tem que pensar nisso. A sua primeira pergunta eu já esqueci. O ativismo. O Lenny Streck, uma vez eu presidi uma mesa que ele estava. Eu comentei com ele que eu dava uma matéria no IDP chamada Ativismo Judicial. Ele foi outro que falou: você está estudando, você dá aula de uma coisa absurda, né? Mas ele é o sentido contrário. Não existe ativismo bom. O ativismo sempre é ruim. Pode ser que saiam decisões boas para a sociedade do ativismo, mas o ativismo sempre é ruim. É diferente. Aquelas decisões dizendo que poderia ter casamentos homoafetivos no Brasil, para a sociedade, no mérito, ela é ótima. Agora, ela é ativista. Aí é o ponto. Então, o ativismo em si, o fenômeno do ativismo em si, não é bom, nunca.
Agora, eu não posso deixar de ser bobo e dizer, tem várias decisões ótimas para a sociedade que saíram de decisões ativistas. Nós estamos vivendo as consequências disso, gente. O judiciário ontem, pela primeira vez na história desse país, o presidente da República teve a cara de pau de entrar com pedido de impeachment lá no Senado contra o ministro do STF. Isso não é, vocês acham que isso não tem nada a ver com ativismo? Claro que tem. Professor, o senhor não acha que tem que ter algum mecanismo, então, que force o Congresso, não que isso seja a minha opinião, algum mecanismo que force o Congresso a decidir sobre algo? Ou só o voto mesmo? Não, vamos lá. Existe eu lembro que você falou disso. No caso das omissões, ativismo não acontece só com omissão, gente. É outra coisa que tem que tirar da cabeça. Dei vários exemplos que não tinha omissão nenhuma. E houve ativismo. A omissão já está regulamentada o que fazer. Aí normalmente não vejo exagero do STF tratando de omissão. Ele vai lá, dá prazo para o STF não faz nada, o Senado, a Câmara não faz nada, o STF vai ter que fazer, tem que garantir o direito para a pessoa. Dou um exemplo, que eu tenho dúvida, é muito ali que eu tenho que estudar a fundo. Eu falei isso em aula, lembro que eu falei isso para você, mas eu tenho muita dúvida. A questão do crime de homofobia e transfobia. Não existe um direito do Congresso não tratar sobre esse assunto. Ele tem que tratar. Agora, o STF foi provocado. O STF não, na minha opinião, deveria ter dado prazo para o Congresso tratar do assunto. O STF não deu esse prazo. Ele direto foi lá e falou: racismo, homofobia e transfobia é a mesma coisa. Na prática, né? No frigir dos ovos. Eu teria dado um prazo. Você tem, sei lá, 2 anos para fazer essa lei. Não pode ficar omisso. Tem que haver o crime. O STF não deu essa oportunidade. Então, pode ser que o ativismo tenha sido em não dar o prazo. Entendeu? Mas, lembrando, o ativismo não acontece. Muita gente relaciona ativismo com a omissão. Não necessariamente. Não necessariamente. Os exemplos que eu dei eleitorais, não havia omissões. Não havia omissões. Agora que o senhor falou também, eu me recordei de uma bem recente, que é aquele praticamente decreto do ministro Cássio Nunes de como as igrejas deveriam funcionar na pandemia, né? Que já existia uma proibição municipal e daí o ministro Cássio Nunes foi lá e ainda deu até, como fala, deu até o protocolo que as igrejas deveriam Isso é ativismo. Quem é ministro do STF para dizer qual que é o protocolo? Olha, tem que ter um distanciamento na igreja de X metros com álcool em gel, parará, parará. Gente, não cabe ao ministro fazer um negócio desse. Quem melhor sabe, normalmente, é o prefeito. Enfim. Gustavo, depois a Marina. Professor, bom dia. Bom dia. Durante a sua exposição, você falou de alguns momentos específicos que o TSE, mas com a autorização da STF, em certa forma, legislou como a parte da verticalização das coligações, né, e a parte dos municípios de decidir quantos vereadores tem em cada município, e o Congresso sempre respondeu depois, com uma PEC, alterando as regras, tudo. E aí eu queria saber do professor qual a sua opinião dessa nova resposta que o Congresso fez agora com essa reforma eleitoral, não mais a parte de coligações, ou distritão, voto impresso, mas a discussão mesmo do Código Eleitoral, de unificar tudo num código, e coisas como restringir as resoluções do TSE, que o Congresso pode cassar, né? E coisas como o poder de fiscalização, que a prescrição diminuiu anos. Você acha que foi uma resposta adequada do Congresso? Foi diante desse escalabro do TSE, que fica legislando tudo sem segurança jurídica? De jeito nenhum. Acho que a emenda está pior que o soneto. O Congresso, quando mexe em legislação eleitoral, 90% das vezes é para piorar a situação. Né? A ideia de ficar tudo numa lei só, em tese, é ótima. O problema é que eles aproveitam para enfiar outras coisas lá. Pelo que eu tenho acompanhado, eu confesso que não tenho acompanhado muito profundamente. Estou muito assoberbado com outras coisas. Não tenho gostado do que eu tenho visto. Né? É sempre para facilitar, para dificultar a fiscalização, para facilitar a vida dos partidos, facilitar a vida de campanha, em coisas que não deveriam ser facilitadas. Né? Eu sempre bato em aula de eleitoral, quando eu dou aula de eleitoral, o seguinte: na hora de fiscalizar, eles querem afrouxar.
Agora, nas regras de propaganda, que eu acho ridiculamente rígidas no Brasil, um exagero completo, eles gostam de apertar. Tem uma lógica nisso, né? Outra frase, além do ativista, só diz que é ativista quem perdeu com a decisão, tem outra frase que as pessoas... Uma vez eu falei isso numa pós, um aluno ficou muito pé da vida, porque ele já tinha sido político. Mas não, é a pura verdade. As regras eleitorais são feitas por quem vence as eleições. São os deputados, são os senadores. É o presidente da República que sanciona o veto. Eles ganharam as eleições. Então, as regras são feitas por quem quer continuar ganhando as eleições. Então, vocês sempre têm que interpretar a legislação eleitoral com essa lupa. Com essa lupa. Eles querem se manter no poder. E as regras estão sendo feitas para se manterem no poder. Basicamente é isso. E a sociedade não reage a isso. Né? Eles estão aproveitando, gente, essa situação que nós estamos passando reformas inacreditáveis. Estava pensando, eu não era contra a ideia, não. Gente, nesse ano foi passada a autonomia do Banco Central. Cara, quantos anos o Fernando Henrique pensou nisso, aí o PT não pensava, mas o Henrique Meirelles gostava da ideia, depois o Temer tentou passar isso. Foi passado durante a pandemia, a autonomia do Banco Central. Está sendo passado um debate sobre imposto de renda no Brasil. Na Colômbia, alguns meses atrás, a pandemia estava mais forte, o presidente da Colômbia tentou fazer isso, teve um levante popular lá. Pô, na pandemia você quer passar a reforma de imposto de renda? No Brasil, estou falando alguma coisa? Então, tem gente se aproveitando da situação política que nós estamos vivendo e passando reformas e a sociedade nem está percebendo. E eu sou a favor da autonomia do Banco Central, tá? Mas eu não acho que seria o melhor momento de discutir isso. Está passando reforma tributária, está passando reforma do imposto de renda, essa reforma eleitoral, esse monstrengo gigantesco que estão criando. Não é à toa, né? Não é à toa que o Bolsonaro continua no poder, gente. Tem gente se aproveitando disso. É um caos tão absoluto político que está se vivendo em Brasília. Vê se passa essas coisas aí e vamos ver o que dá. Né? Aquela boiada que o Salles falou no passado não está sendo no meio ambiente, está sendo esse tipo de coisa. Estão aproveitando que a porteira está aberta e passando as boiadas, ver o que dá. Ver o que dá. Entender? Eu não sou daqueles, eu não sou aquele espírito lavajatista de, olha, a legislação eleitoral tem que ser super rígida, que não sei o quê, que política é tudo safado. Não, eu não penso assim mesmo. Inclusive, hoje eu sou político, eu tenho cargo político. Eu não penso isso. Agora, tem coisas boas e tem coisas ruins que estão passando aí nessa reforma. Né? A consolidação, eu acho bom. Outras coisas, eu acho bom. Mas fiquei muito surpreso, e ainda mais da relatora, que é minha colega, gosto muito dela, já conversamos várias vezes, ela está defendendo proibição de divulgação de pesquisa nos últimos 15 dias antes das eleições. O STF já disse 2 vezes que isso é inconstitucional. Além de inconstitucional, o que eu concordo, é inconstitucional mesmo, você proibir pesquisa por 15 dias só abre espaço para boato e fake news. É inacreditável que a gente ainda esteja nessa. Isso é coisa do século XIX, proibir pesquisa. Nós somos no século XXI, gente. Transparência, informação, sol nas coisas, e não tudo escondido. Esse tem que ser o princípio. Né? Respondido, Gustavo? Obrigado, professor. Obrigado. Marina, prima. Oi, professor. Então, eu queria perguntar o seguinte, o Brasil, a gente tem a divisão de poderes, né, igual todos os países democráticos e também não democráticos. Agora, o equilíbrio ele não é tão equilibrado, né, nunca foi, e apesar da gente ter evoluído muito na questão do equilíbrio dos poderes, não só do equilíbrio dos poderes, mas inclusive da representação da população, eu acho que o Brasil, como muitos outros países, tem um grande déficit, né, em representar a população em muitas das decisões. Quando começou muito essa questão do ativismo judicial, até antes do Bolsonaro, que começou a se falar bastante,
no começo foi até uma questão positiva, né? Que muitas pessoas falavam, que bom, os juízes estão trazendo questões que eram já há muito tempo levantadas pela população, mas que não eram representadas, muito por uma falta também de representação popular, que é inclusive o que eu tratei no livro que o professor Flávio falou, essa questão que, ao meu ver, falta muito na justiça eleitoral a participação popular, porque a população não existe uma participação direta, praticamente, popular. Como casos de referendos, enfim, são muito fracos. Uhum. E a minha quando começou essa questão do ativismo judicial, ele veio também como uma forma de prometer uma certa trazer essas questões populares e até transformá-las em realidade, como o caso que o professor falou da questão dos homossexuais, ou, enfim, até a questão do Lula foi uma decisão super política, mas tudo numa questão de trazer os anseios populares para dentro do governo que não conseguem muito chegar pela falta da representação popular. Dito isso, óbvio que, como o senhor falou, o ativismo judicial pode te trazer ótimas decisões para a população, mas em si é sempre um problema. Como o senhor acha que a gente poderia se resolver esse problema de trazer essas questões que, no meu ver, não sei se o senhor concorda, que tem que entrar de alguma forma decisões políticas, enfim, as questões populares entram no governo de uma forma muito difícil, então eu acredito que a gente tem que achar uma entrada, agora, que não seja dessa forma, que não seja através do ativismo judicial. Então, no final, são duas perguntas: como trazer na justiça eleitoral os anseios populares e como diminuir o ativismo judicial ao mesmo tempo. Uhum. Eu não sei se foge muito. Não, eu entendi. Vamos lá. Primeiro, eu acho que há uma subrepresentação popular no Brasil, isso não tem a menor dúvida, né? O Congresso Nacional não reflete a nossa sociedade em alguns aspectos, né? Nós temos poucas mulheres, nós temos poucos negros, nós temos poucos pessoas com orientações sexuais que não a heterossexual. Isso é fato, né? Isso é muito culpa do sistema eleitoral como ele é desenhado, né? O sistema eleitoral brasileiro foi desenhado de uma forma, ele foi criado e se consolidado de uma forma que afasta essas pessoas não só de serem candidatos, mas da vontade mesmo de serem candidatos, né? Então, nós temos um problema no sistema eleitoral. Agora, eu também não sou daqueles ingênuos que acham que o novo sistema vai resolver o problema. Vai melhorar algumas coisas e piorar em outras, né? Não existe sistema eleitoral perfeito. Todos têm suas vantagens e desvantagens, né? Então, existe essa questão, né? Não acho problema as pessoas procurarem o judiciário e ir atrás dos seus direitos. Eu só acho o problema o judiciário ultrapassar o limite para garantir esses direitos. É diferente. As pessoas baterem na porta judiciária, acho normal entrar com ação popular, entrar com mandado de segurança, entrar com ação civil pública, sei lá o que for. Ações coletivas, individuais. Não vejo problema nenhum. O problema é ultrapassar isso, né? Eu sempre dou esse exemplo em aula. Um exemplo bobo. Sei lá, quem ganha Bolsa Família, quem tem renda per capita familiar até R$100. Ok? Aí, puxa, mas a minha renda familiar per capita aqui na minha família é 105. O cara entra no judiciário, olha, é só um pouquinho mais. Por que eu não vou ganhar Bolsa Família? E aí a maior parte dos juízes dá, é só R$5 a mais. Começa a haver uma avalanche de gente assim fazendo isso. Quem que sabe melhor definir se o bom é 100 ou 105? Ou 110 ou 90? O executivo, que faz todo o estudo da política pública, ou um juiz, que não tem a menor ideia do que ele está falando? Vocês entendem? Isso é ativismo. Está lá na regra que é isso. O cara não cumpre a regra e o cara quer o mesmo direito. Eu não vejo sentido nisso. Que ele se lute para mudar a regra. Agora, o juiz dá... Estou dando um exemplo bem bom, mas só para vocês entenderem a lógica.
Se começar o juiz a dar essas decisões, vai estourar o sistema. Né? Agora, eles não têm acesso. Os caras que ganham 105 e não 100 não têm acesso a reclamar disso, isso eu concordo. Agora, o judiciário vai resolver essa questão? Enfiando a caneta e falando, ó, dá para quem tem 105. Aí o cara que ganha 110, bom, era 100. Eu estava 10% longe. Agora não estou mais 10% longe, eu estou só um pouquinho mais longe. Ele pede também. Dão para os 110. O de 115 vai querer também. Você estourou o sistema. Certo? Outro exemplo, parece idiota, mas para vocês verem como tem juiz que não se prende a nada. Não se prende a regra. Outro exemplo que eu sempre dou em aula, acho que o Gabriel vê esse exemplo. O cara tem 15 anos, presta o vestibular e passa. Ele está no primeiro ano do ensino médio. Aconteceu esse ano numa menina lá passou em engenharia na USP. 90% dos juízes, a faculdade nega a matrícula, o que está correto, e aí 90% dos juízes vão lá e falam, não, você tem que matricular. Ele não cumpre a regra legal de ter o ensino médio. Mas professor, ele passou no vestibular. Beleza. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde está na lei dizendo que vestibular substitui ensino médio? Não tem nenhum lugar. Onde está na lei dizendo que vestibular é prova que mostra que a pessoa tem os conhecimentos para o ensino médio a ponto dela não precisar fazer o ensino médio? Não tem nenhum lugar. Professor, mas tinha o supletivo, que hoje tem outro nome. Como é que chama? Mudaram o nome de supletivo. EJA. Como? EJA, não é? EJA, isso aí, é uma sigla estranha. EJA. Então, ele faz o supletivo e entra. Beleza. Qual que é a regra para fazer o EJA? Você tem que ter 18 anos. Essas pessoas têm 15. Teve um conhecido meu que até foi o advogado formado mais rápido no Brasil, foi até meu aluno. Agora ele foi o advogado mais jovem do mundo a fazer uma aceitação na Suprema Corte, foi para Harvard, agora voltou. Ele é brilhante, eu fui professor dele. Ele entrou na faculdade com 14 anos. Pediu lá para o juiz falou, ele vai ter que ir numa escola, fazer uma prova, essa prova mostrar que ele tem os conhecimentos adequados para o ensino médio, e aí eu vou considerar que ele tem ensino médio e ele vai poder fazer a matrícula. Onde isso está na lei? Quem que faz essa prova? Quais são os conhecimentos exigidos nessa prova? Gente, o cara não seguiu regra nenhuma. Zero. Ele desrespeitou as que existem, inventou da cabeça dele essa prova, inventou que aplicasse essa prova, inventou que isso tem validação. Aí quem está certo? É o juiz ou o cara que falou? O cara, para estar no ensino superior, tem que passar por todas essas fases. Mas tem gênios que não precisam disso. Então, que mude a lei e coloque essas hipóteses. Entenderam? Aí ficam usando princípio para lá, princípio para cá. Eles não têm nem a preocupação de afastar a lei por inconstitucionalidade. Porque a lei não é inconstitucional. Eles simplesmente canetam, inventam. Isso é bom? Eu não acho. Desculpa, eu não acho. Isso cria um caos no sistema. As pessoas hoje sentem a vontade de pedir o que dá na telha. E não paga muito caro por isso. Né? Lembremos, não paga muito caro por isso. Dou outro exemplo do direito civil. Né? É só para vocês entenderem, gente. Não tenho nada contra o movimento. Tá? Você vai lá, a pessoa morre, a família ganha por média, dependendo de como foi a morte, danos, 300 mil reais de dano moral. Aí teve esse caso agora, semana passada, lá no supermercado, em que o cara foi lá humilhado, porque acharam que ele tinha roubado alguma coisa, furtado alguma coisa, tarará, ele tirou a roupa para mostrar que ele tinha furtado. Aí agora algumas ONGs e coisas do tipo pediram lá, por danos morais coletivos, 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, gente, o pessoal perdeu a noção. 100 milhões de reais. Uma pessoa morre, ganha danos morais de 300 mil reais a família. Eles pedem 100 milhões.
olha que as pessoas hoje se sentem totalmente à vontade de pedir o que dá na telha. E o judiciário, às vezes, dá aso a isso. Entenderam? Por isso que eu fico preocupado. Estou trazendo vocês mais da nossa realidade, sair um pouco do eleitoral, para vocês veem o juiz, as pessoas pedem o direito delas. Agora, os juízes, não, isso aqui está errado mesmo. Mas a regra diz diferente. Dane-se a regra. Entenderam? Essa é a minha preocupação, prima. Professor, eu concordo muito com o doutor nessa questão do ativismo judicial. É que, ao meu ver, no começo do ativismo, no começo não, eu imagino que tenha tido ativismo judicial há muito tempo, mas no começo de todo esse movimento do ativismo judicial, foi muito também, imagino, por uma questão de cumprir um pouco essa falta do legislativo representar um pouco, porque o legislativo ele falha muito em muitos temas, em muitas pautas que precisa, inclusive o Código Penal, que, assim, eu olho o Código Penal e parece uma coisa um pouco absurdo, né? O Código Penal hoje, como ele é em muitos pontos, como ele é feito e com a nossa realidade. Mas, por ser muito antigo, ele precisa de muitas renovações, por exemplo. Então, eu imagino que tenha surgido por isso. Mas como o senhor acha que a gente se pode diminuir o ativismo judicial? Que medidas que conseguem diminuir? Cultura política. Não é por lei, não é mudando a instituição. Cultura política. O legislativo também tomar um pouco mais do seu espaço, né? É que nem eles ficam tentando fazer alteração lá na lei da DI, alteração na Constituição. Agora vai ser mandato no STF. O cara ficar lá até 75 anos ou ficar 8, 10 anos altera nisso? Não altera nada. Aliás, se for mandato, acho pior, porque o cara que for ativista mesmo, eu só tenho 10 anos para ficar aqui. Aí que eu vou botar para quebrar. Entendeu? Aqui no Brasil existe uma coisa muito comum. Identifica-se um problema, nem sempre ele é verdadeiro, mas identifica-se um problema, aí a solução é tal, eles, não, essa não, eu quero outra. E não resolve o problema, eles acham que resolve, não resolvem. Os problemas judiciários são muito diferentes do que os deputados e senadores pensam. Muito diferentes. Muito diferentes. E aí fica essa discussão maluca, é um mandato, porque é muito tempo, porque o método de escolha é ruim. O método de escolha é ruim porque o Senado não faz o trabalho dele, que é fazer uma sabatina decente. O método de ensino é ruim, nos Estados Unidos é exatamente o mesmo método. E lá funciona. Por que aqui não funciona? Porque o Senado não faz o trabalho. Né? Que nem agora lá o Alcolumbre, não vou pôr em pauta a sabatina do André Mendonça. Isso é fazer o trabalho? Isso não é fazer o trabalho. Isso é adiar o problema. Tem que ter coragem de chegar lá, eles não gostam do André Mendonça porque é do Bolsonaro? Nega. Nega. Não vai. Tudo que o Bolsonaro indicar, nós vamos negar. Isso é o trabalho do Senado. Agora, alterar a lei do impeachment, eles alteraram? A lei de 1950. Eles alteraram a lei do impeachment? Não. Né? Isso eles não fazem. Né? Agora, eu entendo o seu ponto, mas houve uma pressão popular, eles perceberam que o judiciário seria um caminho. Perfeito. Não tem problema. O judiciário também precisa se autoconter, né? Com certeza, a gente precisa de um equilíbrio maior, né? Um legislativo com mais... Dentro do próprio judiciário também. Dentro do próprio judiciário também. Juiz não é deputado. Juiz não é chefe do executivo. E juiz não é cavaleiro da esperança. Foi muito que aconteceu com o juiz Moro também, né? Exato. Eu nem ia falar dele, mas você já falou, era dele que eu estava falando. Juiz não é cavaleiro da esperança. Né? Sim. Muito obrigada. No dia que nós estamos precisando de juiz para resolver os problemas, nós estamos ferrados. Esse é o ponto. Nós estamos ferrados. O juiz não tem preparo técnico para essas coisas. E nem legitimidade constitucional para isso. Sim. Esse é o ponto. Eles não têm legitimidade constitucional para fazer parte do trabalho que eles estão fazendo. Aí está dando problema, é óbvio. Edson.
Depois a Fernanda. Olá, professor, bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, professor Flávio também, professor Paulo, ao Gabriel, aos demais colegas. Primeiramente, muito obrigado pela exposição, brilhante, muito boa, muito Imagina que é objetiva. isso. Agradeço. E eu vou ser bem breve aqui, eu gostaria de fazer duas provocações para ouvir a opinião do professor sobre essas duas questões. A primeira é que, quando o senhor falou da natureza da justiça eleitoral, que é sui generis, ainda mais no Brasil, na verdade, a gente é um exemplo disso, né? Sim. Eu pensei bastante no texto do professor Bruce Ackerman, de Yale, isso, que ele fala Adeus Montesquieu, né? Que ele provoca um pouco em relação à clássica separação de poderes que, pensando no próprio TSE, daquela forma que o senhor apresentou, fica até difícil de enxergar ele dentro dessa estrutura, né? Uhum. E eu gostaria de saber o que o senhor pensa nisso. Realmente, a separação de poderes clássica, pensando no nosso sistema eleitoral, talvez ela seja insuficiente para explicar o papel constitucional do TSE, alguma coisa nesse sentido, eu gostaria de ouvir o professor. E voltando um pouquinho na Lava Jato, eu gostaria de... O senhor falou também, que achei muito interessante, da questão dos quadros da Justiça Eleitoral, e eu lembro que, com a competência criminal que foi estabelecida pelo Supremo, com as questões da Lava Jato, eu lembro que a procuradora, a então Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, ela queria que federalizasse, né? Isso, queria que era uma proposta para que os juízes federais tivessem competência criminal e etc., porque geralmente isso é passado, acho que, para juízes eleitorais, que compõem os quadros da Justiça Eleitoral também. E o senhor enxerga essa federalização com bons olhos em termos de especialização da Justiça Eleitoral? Então seria mais uma provocação mesmo. Agradeço mais uma vez aí a exposição do professor. Então, tudo na vida, gente, é coisa de incentivo. O sistema hoje ele funciona de uma forma que não incentiva o juiz a se conter. Nós temos que transformar o juiz, o sistema, para que ele se contenha. A gente elogia quando os juízes fazem essas barbaridades. Olha o que o Moro fez, tudo isso era elogiado, passava onde fosse, lambia onde ele passava, ele era aplaudido, ele era não sei o quê, começou a ganhar rios de dinheiro com palestra. Ele vai se conter? Ele não vai se conter. Quantos não iam cair na mesma? Nós somos seres humanos, nós temos nossas fraquezas. O cara é mega vaidoso. Caiu. Não estou defendendo ele, mas caiu na vaidade. Beltrão Dallagnol também caiu na vaidade. Quanto se contém com isso? Bando de gente falando, você é o máximo, você é lindo, você é presidente, você é o super-herói. Cara, não é muita gente que aguenta isso aí não, cara. Porque o sistema incentiva que o juiz faça isso. E os tribunais superiores, o tanto TRF quanto o TCJ e STF, não estavam conseguindo conter. A força dele estava tão grande que eles não conseguiam conter. Quando eles sentiram que aí começou a enfraquecer, porque o Sérgio Moro caiu no pecado principal da vaidade, que ele foi virar ministro da Justiça, aí que eles sentiram, agora é o momento da gente começar a derrubar essas maluquices. O Sérgio Moro caiu na vaidade. Se ele ficasse mais um tempo, se ele não tivesse entrado no governo Bolsonaro, agora em 2022, ele possivelmente ele ia ser carregado para o Planalto. Ele caiu na vaidade de virar ministro da Justiça do governo desse maluco. Se queimou. Né? Então, não há incentivos institucionais para que o juiz se contenha. Então, os juízes estão decidindo dessa forma em vários aspectos. Não há incentivos institucionais para o TSE se conter. Boa parte lá, o TSE já são ministros do STF, ministros do STJ que querem para o STF, normalmente, e juristas, advogados, que ou querem ir para esses tribunais, ou depois disso, querem continuar como advogados e ganhando rios de dinheiro, que é um direito deles. Não estou criticando isso, eu não estou sendo hipócrita de eu quero que você vá para o TSE, não vou, porque eu não quero aparecer, que eu não quero ganhar dinheiro. É óbvio que eu gostaria de ir, e é óbvio que eu pensaria em possibilidades outras. Mas ele tem um incentivo. Um incentivo bom. O incentivo que o sistema dá é esse. Então,
né? O TSE não é... A ideia do Assis Brasil não é ruim, muito pelo contrário. O problema é que tem que ser melhor azeitado o problema. Agora, o melhor azeitado é chegar lá, o TSE baixa a resolução e o Congresso derruba a resolução? Esse é o melhor? Isso é Vargas, Constituição 37. Constituição 37 que distinguiu a justiça eleitoral e que falava lá, artigo 96, se eu não me engano. O que o STF decidir e eu, presidente, achar que não é bom para o povo, eu derrubo. O Congresso derruba, o Congresso está fechado. Ou seja, ele quer derrubar. Isso não é reparação de poderes, separação dos poderes. Eu não estou dizendo que a gente tem que seguir o Montesquieu à risca. Claro que tem que haver uma modernização dessa ideia, isso é óbvio, com todo respeito. Agora, mas também tem um mínimo de separação, né? Tem um mínimo de separação. E a justiça eleitoral, a ideia foi boa, gente, isso é uma ideia de 32, não é uma ideia de 2021. Agora, está precisando de reparos, precisa de reparos. Agora, as ideias que vêm do Congresso, quase todas são piores. Quase todas são piores. Então, melhor deixar como está. Para piorar, melhor deixar como está. Fernanda. Obrigado. Professor. Oi. Eu só queria fazer um comentário, que é uma curiosidade, na verdade, sobre isso, que na Venezuela, por exemplo, não que o sistema de lá seja exemplar, né, mas só uma curiosidade de que o Tribunal Eleitoral lá, na verdade, é um poder, né? Como o professor o Edson tinha perguntado. Alguns países, como a Venezuela, estava até verificando aqui, outros, Costa Rica, Venezuela, Nicarágua, existe um poder eleitoral, né? Então, acaba sendo tipo um TSE umas 1000 vezes mais reforçado. Vocês veem, a Costa Rica é um país democrático e Nicarágua e Venezuela são 2 ditaduras, né? Você vê que não é o modelo em si, é ver como se adapta ao país, né? Agora, uma coisa que pouca gente fala que não há incentivo para o juiz ou promotor que trabalha na justiça eleitoral se especializar naquele assunto. Eles vão lá, ficam 4 anos, eu vou me matar de estudar para decidir essas coisas? Não. Vocês não têm ideia das decisões que saem, os caras não conhecem os conceitos básicos do direito eleitoral. É muito ruim, é muito preocupante. E lá no meio da campanha, gente, uma coisa dessa pode acabar com a campanha. O cara foi condenado, ele é bandido mesmo, e o cara perde a eleição. É muito preocupante. Agora, tem incentivo para esse cara estudar direito eleitoral? Não, não tem. Então ele não vai estudar. Entendem? Fernanda. Oi, professor, bom dia. Primeiramente, Bom dia. eu agradeço pela exposição, foi realmente excelente. Eu tenho 2 indagações. A primeira é em relação ao funcionamento do TSE. O senhor acredita que alterar essa função consultiva, impondo mais limites, ou, na verdade, extinguindo, seria uma solução, né? Ou até mesmo o legislativo impor, de alguma forma, a duração do mandato do juiz de forma mais prolongada também seria uma melhora do sistema eleitoral, da justiça eleitoral. E a segunda pergunta é o que o senhor acha da questão da cláusula de barreira, né? Eu lembro que em 2006 o STF julgou inconstitucional e os princípios levantados foram exatamente a pluralidade política, a pluralidade de se criar partidos, mas ao mesmo tempo a gente criando muitas legendas ao ponto de, na realidade, a gente perder a possibilidade de identificar a ideologia de cada um. Então, gostaria de saber se o senhor concorda com a inconstitucionalidade da cláusula ou se, na verdade, ela poderia ser instituída com algumas remodelações. A cláusula de barreira de 2006 era flagrantemente inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. Então, acho que a STF fez muito bem, porque era uma coisa tosca a inconstitucionalidade dela, com todo respeito. Ela criava parlamentar zumbi. O Marco Aurélio usou isso no voto, e eu tenho alguns artigos sobre a cláusula de barreira, eu falo disso concordando. Que era, o partido, ele podia continuar existindo, o parlamentar dele existir, mas ele não ia ter um monte de direitos dentro do Congresso. Então, ele era um parlamentar zumbi. Ele estava lá, tal, mas não estava, né? Então, era terrível aquela cláusula de barreira. A da emenda 97, acho boa, dando
12 anos para os partidos se adaptarem, a cláusula, o sarrafo, né, para falar um pouco de Olimpíada, subindo aos poucos, a cada 4 anos. Então, achei bacana, já querem mexer, porque já viram que a coisa está feia, né? Para alguns partidos que não já atingiram em 2018 e agora não vão atingir em 2022 nem a pau, né? Eu acho a ideia boa, do jeito que ela foi desenhada na emenda 97 de 2017. Quanto a mais tempo de mandato, eu não necessariamente que é o tempo que ele vai ficar lá que vai fazer isso. No TSE, para mim, todos que entram lá são super bem preparados. O problema não é no TSE. O problema é embaixo. Primeiro grau, principalmente. Do cara não resolver estudar a fundo a questão. Esse é o primeiro grau que é o problema. E, de vez em quando, nos TRS. No TSE, esse problema não existe. Não existe. O problema é, com mandatos de 2 ou, no máximo, 4 anos, há uma troca muito grande. A jurisprudência se troca muito grande. Então, para não pensar em decisões casuísticas, existe uma ideia aí nessa reforma eleitoral que foi tratada aqui, que eu acho que quem foi que me provocou? O Gustavo. Tem uma ideia de, olha, a jurisprudência só pode valer para um ano depois. Criar uma regra da análise para a jurisprudência eleitoral. Eu não sei se faz muito sentido. Eu entendi a ideia, mas não sei se faz muito sentido, né? Pô, você tem um caso concreto na tua mão, você olha, tá errado como a gente julgava antes, mas só vale para os casos a partir de agora e não para esse? Não sei, sabe? Se esse é o melhor caminho. Isso não é um problema fácil de resolver, não. Não é um problema fácil de resolver. Esse samba jurisprudencial que existe na justiça eleitoral, né? Mas, mais uma vez, eu não vejo as soluções. Agora, a consulta é uma ideia ótima. É uma ideia ótima. Você bate na porta antes. Né? Olha, eu estou com essa dúvida aqui. Você bate na porta antes, é ótimo. O problema é que abusaram disso. E não o sistema. É o abuso dele que foi feito. Essa é a questão. Né? Então, eu não vejo como a consulta existindo seja ruim. Muito pelo contrário, acho bom. O problema é que aproveitou-se por um tempo para pegar as consultas e fazer coisas que não deveriam fazer com elas. Mas não o sistema é ruim. Entende? Vocês estão vendo aqui que eu não defendo grandes mudanças. Tem que mexer tudo, tem que acabar com o justiça eleitoral, tem que o mandato ser de 8 anos. Eu não fiz nenhuma defesa desse tipo. Eu acho que é muito mais uma questão cultural do que uma questão institucional o problema. Entende? Agora, a cultura demora muito tempo, né, para mexer. Né? Que cabe a nós é incentivarmos que essa cultura aconteça. Acho que foi a prima que falou de plebiscito e referendo, né? Esqueci de falar desse aspecto, né? O Gabriel Sacco tem uma opinião um pouco refratária a isso, né? Ter muito plebiscito e referendo, como tudo na vida, pode ser bom ou ruim. Tem países que isso funciona super bem, tem países que funcionam super mal. Isso pode virar um método de legitimação popular das maluquices que o governante de plantão quer fazer. A gente esquece disso também, né? A Venezuela foi assim, o chavismo foi assim. Plebiscito sobre isso, plebiscito sobre aquilo, plebiscito sobre assado. Quando deram conta, já era uma ditadura e tudo aprovado pelo povo. Né? Modalidade cesarista. Né? Entendeu? Esse negócio de plebiscito e referendo tem que ser muito parcimônio, né? Muito com calma, para ver como é que é. Né? Nós não estamos na Suíça e Luxemburgo, nem em Liechtenstein. Nós estamos num país muito complexo. Né? E eu sempre provoco, né? Vou falar do aborto de novo, nem é um tema que eu gosto necessariamente, mas por que ninguém propõe fazer plebiscito sobre aborto? Porque é o que eu falei, tem pergunta que você só faz quando sabe a resposta. E você já sabe a resposta. A população vai votar contra. A maioria vai votar contra. Então, os movimentos pró-aborto, que têm um mínimo de consciência, não defendem o plebiscito, nem referendo, nem nada. Eles sabem, a mudança tem que vir pelo judiciário. Agora, tem que fazer do jeito certo. Provocando o judiciário de forma certa, sem haver ativismo. A adesão que vier na DPF, que traz no aborto, provavelmente não vai ser ativista. Porque esse é o mecanismo certo de provocar a reflexão sobre o assunto. Pelo judiciário. Porque no legislativo não vai passar. Carolina. Bom dia.
Acho que agora, no final, você respondeu um pouco da minha pergunta, que é sobre essa provocação do judiciário. Eu também acredito que o ativismo ele seja maléfico em grande medida, e principalmente quando a gente olha numa análise micro, mas vendo numa análise macro, ele não seria uma ferramenta de democratização acerca da discussão da separação dos poderes? Hoje em dia a gente tem um conhecimento popular sobre o STF que antes não existia, e isso surge aí com o fenômeno do ativismo, talvez. Eu discordo. Então, eu não sei. E assim, antes havia uma cultura política muito maior no sentido de informação de algumas classes através dos partidos, e isso se viu reduzido justamente por conta do ativismo, sabe? Parece que um efeito rebote. Então, seria o judiciário, ele, né, se ele fosse mais contido, talvez ele não seria uma ferramenta de maior acesso popular, talvez? Já é uma ferramenta de acesso popular muito grande, gente. O que tem de ação de gente entrando, ação popular tal, eu não vejo isso. O judiciário já está sendo muito utilizado. Eu estou criticando que ele é utilizado até demais, né, nesse ponto. Mas, enfim, não acho que foi o ativismo que popularizou o judiciário. Foi o mensalão. Ninguém sabia o que era STF Direito até o mensalão. O mensalão. O ativismo começou a fazer isso, mas quem consolidou isso foi o mensalão. Gente, a boa parte de vocês era pré-adolescente, né? Pelo que eu estou vendo do rosto de vocês na época. Mensalão, o julgamento durou 4 meses, todo terça, quarta e quinta à tarde. E as pessoas queriam saber se aquelas pessoas iam ser presas, o que ia acontecer e tal. Ali que o judiciário explodiu para a sociedade, que a gente, eu até brinco falando, antigamente os 11 que a gente sabia de cor era a escalação da seleção brasileira. Hoje é o STF, que tem 10, né? Tá faltando um aí. Hoje as pessoas não sabem. Você vai ver a seleção do Tite, eu que acompanho bastante futebol, tem jogador que eu nunca ouvi falar. Ele acabou de convocar um cara, e olha que eu acompanho bastante. Eu falei, quem que é esse cara? Não faço a menor ideia que ele seja. Hoje as pessoas sabem quem são os ministros do STF. Eu acho isso bom. Agora, quem consolidou isso foi o mensalão, não foi o ativismo. Se não tivesse sido o mensalão, ia estar tendo uma discussão no judiciário, sem nenhuma dúvida, mas não como é hoje. O mensalão que expôs esse povo assim, mesmo para a TV. Né? Só um segundo, eu vou falar uma frase antes da palavra. Quando eu estava na graduação, me formei em 2004, a gente mal discutiu o STF. Mal discutiu o STF. Então, o ativismo ajudou, eu concordo. Acho que o início disso foi o ativismo, mas a consolidação foi o mensalão. Eu digo mais no avanço de discussões de pautas minoritárias mesmo. Sabe? Não, isso sem dúvida. Não, sem dúvida. Sem dúvida, eu concordo. Com pauta minoritária, sem dúvida. Porque o Congresso, isso não foi só no Brasil. Gente, a grande vontade, a vontade número 1 de um parlamentar quase sempre é ser reeleito. Quase sempre ser reeleito. O que é normal, nós não podemos criticar isso do cara. O cara quer continuar lá, gente, ele gosta daquilo, aquela profissão do cara. A gente demoniza demais. O cara quer ser reeleito. Qual o problema? Qual o problema? Vamos acabar com a reeleição. Aqui no Brasil, as pessoas realmente acham que acabando com a reeleição o presidente vai ser melhor. Nós tivemos de 1891 até 1997 sem reeleição. Foi bom o que aconteceu? O problema não é a reeleição. Não é a reeleição. Enfim. É normal a pessoa querer continuar lá. É um poder para dedé. As pessoas gostam que as pessoas ficam te puxando o saco, ficam carregando pasta para você, que abra a porta do carro. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam que as pessoas... eu estou te pedindo isso. O cara deve favor para ele. Quase todo mundo gosta disso. Então não sejamos ingênuos. É normal um político querer continuar na política. A questão é, essas pautas espinhosas, o Congresso abdicou de tratar. Então, as pessoas viram esse caminho pelo judiciário. Isso não foi inventado no Brasil. Isso não foi inventado no Brasil. Isso já existia. O Brasil pegou. Né? E acho que o grande símbolo disso foi a mudança do STF quando o Gilmar entrou em 2002. Ali começou a chave alterou. Porque aposentou-se a velha guarda e começou a vir uma nova guarda. Né? E aí, com o governo do Lula, isso cresceu, as pessoas se sentiram mais à vontade para trazer essas pautas.
E aí viram que era o mais fácil, era no judiciário. O judiciário adorou isso, começou a vestir a camisa. Eu não vejo problema, não achem que o ativismo judicial contamina essa pauta. O ativismo judicial não contamina essa pauta. Vocês estão achando que eu estou falando isso? Não contamina. O ativismo judicial, com essa pauta ou outra pauta, ele que pode contaminar isso. Dependendo do que o STF for fazer. Se ele ultrapassar o limite. Entenderam? A procura do judiciário para tratar das pautas minoritárias não é ativista. Ativista é a decisão que eles dão a respeito dessas pautas ou de outras quando há ultrapassagem, se ultrapassa os limites. Entenderam? Então, não é... Quando sai a adesão do ADPF do aborto, que não vai ser nesse governo, óbvio, sei lá quando vai ser, mas não nesse governo. Pode ter certeza, quem perder com a decisão vai dizer que a adesão foi ativista. E a adesão provavelmente não vai ser. Certo? Aí, dependendo do que ela trouxer. Mas não achem que porque ativista não deve provocar o STF. Claro que deve. Da forma certa, da forma correta, e que o STF decida dentro dos limites, né? Como o presidente vai dizer, dentro das 4 linhas. Obrigada. Imagina. Mas, mais uma vez, não é bater na porta do STF que é um ativismo necessariamente. É quando o STF, ou outro tribunal, ou outro juiz passa disso. Eu não vejo problema das pessoas provocarem o judiciário. O judiciário que gostou disso e começou a exagerar, no sentido institucional. Mas eu falei, tem decisões ativistas que para a sociedade foram ótimas, no sentido material da coisa, no sentido formal, não. Decisão ativista formalmente sempre é ruim. Agora, materialmente nem sempre é ruim. Entenderam? No eleitoral, quase sempre é ruim. Por quê? Eles não sabem do que estão falando, essa que é a verdade. Eu tento mostrar isso na tese, depois vocês leem. Eles se confundem, eles confundem os conceitos, eles confundem as consequências, e aí tá o que tá. Quando sai a adesão da fidelidade, todo mundo, que fantástico, não vai poder mais trocar de partido. Só que aí, qual era uma das justas causas? Criação de partido. Então, se você está criando partido, você pode sair do partido original. Houve um boom de criação de partidos no Brasil, até 2015, quando o Eduardo Cunha fechou isso. Entenderam? Então, você tem que medir as consequências que você está fazendo. Quando você diz lá, para poder sair do seu partido original, que é o A, você pode criar um outro partido. Bum! Começou a criar um partido. Quem foi a primeira pessoa que sacou isso? Gilberto Kassab. Aí ele criou, do nada, o que é hoje o terceiro maior partido do país. Professor, isso acabou dando margem também para o nosso presidente da República, né, que passou praticamente o mandato inteiro sem um partido, né? As pessoas acham isso uma bobagem. Eu acho um descalabro o presidente da República não ter partido. Um descalabro, um absurdo. Porque você não tem nenhuma noção institucionalmente do que ele representa, o que ele é. Ele está negociando ir para outro partido como se fosse uma feira. Ele tentou criar um partido, não deu certo. O filho dele agora foi para o Patriota, foi um desastre. Agora ele está negociando com PTB, PL, PC lá, PX. As pessoas acham isso, é isso que eu estou falando. No Brasil se acha natural isso é inacreditável. O chefe do Poder Executivo da nação não tem partido. Num regime em que tudo é baseado nos partidos, um regime político é tudo baseado em partido. Os partidos políticos estão dentro dos direitos e garantias fundamentais. Não nos esqueçamos disso. Título 2 da Constituição, Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º ao 17, está lá dentro dos partidos políticos. E o presidente da República faz assim para os partidos políticos. Para ele, é tudo a mesma coisa, o que é péssimo. Professor, mas pegando esse gancho dessa discussão, mas também essa questão dos partidos também não é um pouco de responsabilidade do TSE, que também faz um movimento assim de meio jogar os partidos para escanteio. Por exemplo, o professor falou do caso da Tabata Amaral, que foi um caso que eles deram para deputados, eles deram uma coisa maior para a pessoa do deputado do que para o partido. E, por exemplo, tem ministros lá, por exemplo, o Barroso, ele
já declarou assim publicamente que ele seria a favor de candidaturas independentes, sem partido. Então, o TSE também não está fazendo um movimento de jogar os partidos para escanteio. Por exemplo, a fidelidade partidária só serve para deputado, mas para senador não serve, naquele caso de sair. Mas aí que tá. Quando o TSE disse que fidelidade partidária valia para qualquer cargo, foi uma das decisões mais absurdas que existiu. Porque, gente, para cargo majoritário não tem que existir fidelidade. Não tem lógica para cargo majoritário fidelidade. Então, depois eles reconheceram. Ah, realmente não tem lógica. Aí não tem mais fidelidade para presidente, governador, prefeito e senador. Não tem lógica. Tá? Eles, graças a Deus, derrubaram. Que realmente... o Bolsonaro saiu do PSL, aí quem que assume? É o vice. Isso que a Constituição diz. E não alguém do PSL. Né? Que é a lógica para deputado e vereador. Bom, essas decisões da Tabata e Companhia Limitada, na minha opinião, eu sou contra a fidelidade partidária como ela é desenhada no Brasil hoje. Mas já que ela é desenhada assim, as decisões são contra a lógica também. É que o TSE não teve peito de ir lá caçar a Tabata e Companhia Limitada. Né? Que ia ser um escândalo. Né? Então, enfraquecer esse mecanismo. Esse mecanismo não existe mais, gente. Ponto. Rodrigo Maia saiu do DEM e ninguém fez nada. Por exemplo, agora virou secretário de governo do Dória. Então, aí que tá. Esse é outro ponto. No Brasil, ministros de TSE, STF em especial, fala demais. Fala demais. Que nem o Barroso, com todo respeito, acho ele genial. O Gabriel sabe disso. Eu critico pra caramba, mas acho ele genial. Ele dá palestra como professor falando de sistema eleitoral. Ele não é só professor, gente. Ele é presidente do TSE. Ele não pode, eu acho esse sistema ruim, bom. Gente, eu não acho isso certo, coerente, com todo respeito. Não dá. Né? O TSE já apresentou, acho que 2 ou 3 vezes, olha, a nossa proposta, o que nós achamos melhor. Recentemente, ainda na gestão Rosa Weber, apresentou uma proposta de sistema distrital misto. Gente, quem que é o TSE na fila do pão para ficar propondo mudança do sistema eleitoral? Não cabe a ele nem apresentar a proposta. Como também quando lá o Deltan Dallagnol e Companhia Limitada apresentaram 10 medidas anticorrupção. Cabe ao Ministério Público fazer isso? Gente, o Ministério Público é parte em boa parte dos processos. As pessoas se esquecem disso. O Ministério Público é parte. Não tem que ficar defendendo proposta. Como eu também critico quando a OAB fica fazendo isso. A OAB fica lá, a Comissão de Reforma Política. A reforma política é uma coisa tão bizarra no Brasil que a cada 2 anos se discute e essas entidades ficam se metendo, e lá na OAB é uma comissão eterna. Está sempre se discutindo reforma política, gente. Que maluquice é essa? Não tem nenhum sentido um negócio desse. É o que eu estou falando, os incentivos institucionais. Aqui no Brasil se incentiva toda hora a ficar discutindo isso, não deixa o sistema funcionar minimamente para ver se funciona bem. Coligações proporcionais proibiram em 17 para valer só em 20. Então, ano que vem seria a primeira eleição para deputado federal e estadual com essa regra, já não querem mais. Testaram uma vez, ano passado, a eleição para vereador. Já não querem mais. Cara, deixa um pouco, deixa respirar um pouco o sistema. Toda hora discussão. Quem ganha com isso? Quem vende livro de direito eleitoral, porque a cada 2 anos as pessoas têm que comprar novo. E eu vou dar palestra, eu ganho com isso. Me chamam para dar palestra, eu viajo, almoço, eu conheço gente, eu adoro essa discussão. Lembro que eu existo a cada 2 anos. Os professores de civil são lembrados a cada 2 anos? Os professores de empresarial? Não. Os de constitucional e eleitoral são. Lembrados a cada 2 anos. Agora pensa sério. Que país sério que a cada 2 anos discute mexer em toda a legislação eleitoral? Só aqui. Isso é maluquice. Entenderam? E candidatura independente, o Barroso fez uma audiência pública, eu até participei da audiência pública. Podem procurar no YouTube lá que vocês acham. Tem 2 vídeos enormes, foi o dia inteiro lá. Qual foi a sensação de quem estava lá? O Barroso levou um susto. Porque ele achou que foi de gente lá descer o pau na ideia. Ele não esperava isso.
E eu fui lá que desci. Eu não achei a ideia ruim em si. Só que tem que lembrar como o sistema brasileiro todo é desenhado. Se isso acontecer, a candidatura independente, avulsa, como cada um chama, o sistema está implodido. Vai ter que redesenhar o sistema. Né? As pessoas não se dão conta. É legal candidatura independente, candidatura sem partido. Aí a pessoa é presa ao quê? Vocês já pensaram nisso? Eu sou candidato independente. Ele é preso ao quê? A nada. Ao eleitor? Para, minha gente. Isso é ingenuidade. No nosso sistema, como ele funciona hoje, esse é o ponto. O nosso sistema faz com que as pessoas que os deputados não sejam presos ao eleitor, mas o problema não é o partido. O problema é o sistema eleitoral, do jeito que ele é desenhado. Agora, distritão ia piorar isso. Distrital puro, que é o americano, ia melhorar isso? Ia melhorar isso. Só que a representação das minorias ia despencar. Que já é pequena no Brasil, ia despencar. Então, tem que ver o que você quer. Aí tem que estudar o que cada vantagem e desvantagem de cada um e ver o que nós queremos. O que nós queremos? O que eu sinto da sociedade, não sei na minha bolha, nós queremos mais representatividade, mais mulheres, mais negros, mais pessoas com orientação sexual diferentes. Então, esse sistema não é bom para isso. Agora, outros sistemas são piores para isso. Então, nós temos que pensar nisso. Né? Mexer nas regras de financiamento, mexer nas regras internas dos partidos. Eu sempre falo isso. Se discute muito reforma eleitoral, agora não se discute reforma partidária. Mexer nas regras internas dos partidos. Claro, eles têm autonomia constitucional, mas o mínimo lá da lei dos partidos políticos dá para mexer. Os partidos hoje têm donos. Os partidos são empresas, na prática. São cartórios de registro de candidatura. Qual discussão relevante? Vamos lá. Qual discussão relevante as fundações partidárias brasileiras promovem no Brasil? Todo partido, sem exceção, tem que ter uma fundação partidária para divulgação de ideias. Você sabe o nome das fundações partidárias? Está lá na lei que elas têm que existir, que elas têm 5% do fundo partidário daquele partido para existir e sobreviverem. Cadê as discussões que essas fundações partidárias promovem? Na Alemanha, gente, tem a Fundação Konrad Adenauer, ela tem sede aqui no Rio de Janeiro. É a fundação ligada ao partido da Angela Merkel. Ela tem sede no Rio. Está travando um pouco para todos? Ou será que é só no meu? Está travando, né? O professor Daniel deu uma travada. Para mim está travando também, professor. Então, eu acho que é lá na internet do professor Daniel, porque eu acho que todos estão sentindo aí o mesmo problema. Gabriel, você consegue contato com o professor Daniel? Consigo sim, vou mandar uma mensagem para ele. Caiu aqui a internet em casa, estou usando o celular, gente. Desculpa, viu? É isso mesmo. Sentimos, começou a travar, então perdemos aí uma parte da... Eu estava dizendo, professor Paulo, professor Flávio e demais colegas, tem discussões micro muito mais importantes que macro. O Brasil é tudo macro, macro, e às vezes é o micro que tem que ser mexido, e não o macro. Era isso que eu estava querendo dizer. Então, eu não vejo um partido ou Congresso se preocupar em reforma partidária. Não vejo isso acontecer. Agora, mexer em regrinha eleitoral,
se a propaganda do cartaz pode ter 4 metros quadrados ou 2 metros quadrados, se pode pintar a casa da pessoa com a cor do partido. Esse tipo de discussão os deputados adoram. Ao santinho, você tem que ter o nome do partido, você tem que ter o CNPJ da gráfica. Isso eles adoram. Agora, mexer em coisas micro que realmente importam, eles não mexem. É isso que eu estava terminando de falar quando caiu. Perfeito. Eu sei que a Karen parece que no chat tinha indicado que queria fazer uma pergunta. Eu não sei se À ainda vontade, quer. por favor. Sei que nós já estamos aí na reta final, mas, Karen, se havia aí a intenção de fazer alguma pergunta. Professor, vou aproveitar para avisar aqui que o link que eu mandei aqui no chat agora, ela leva direto para a exposição do professor Daniel lá na audiência pública do TSE, para quem quiser ver. Tem que achar, ótimo. porque tem muita gente lá no mesmo. Mas é muito Não, bacana. já achei, já. O link achou? ele leva direto já para o minuto certo. Já vai direto para a sua fala. Bacana. Obrigado. Mas A Karen já disse que já foi respondido, professor Daniel. Essa audiência pública foi muito bacana, porque teve gente pró e contra com muitos argumentos bons. E cientistas políticos, advogados de partido, pessoal de ONG, teve de tudo lá, foi bem bacana. O Barroso abriu essa oportunidade e abriu espaço para acadêmicos. Entrei lá como acadêmico, não representando ninguém, fui lá falando a minha ideia mesmo. Então foi muito bacana. Muito bom, muito interessante. Bom, professor, chegamos aqui já nos minutos finais. Eu só tenho a agradecê-lo, né, por essa manhã que proporcionou a esse grupo de estudos. E o papel desse grupo é exatamente esse, refletir, né, permitir ouvir os expositores das posições mais variadas de cada um, para a reflexão de todos, né, concordando, divergindo, e o professor foi extremamente didático, claro, falou de forma agradável, colocou suas posições, sempre com conteúdo, com clareza. Aliás, falando destas mudanças rotineiras da legislação eleitoral, eu me lembrei de quando eu comecei a fazer estágio com direito tributário, né? E eu comentava, né? Quando falava, você está fazendo estágio em que área? É direito tributário. Então, imagina, eu comecei com direito tributário. A gente nunca sabe onde vai parar na vida, essa é a realidade, né? Você veja como que são as coisas, né? Por isso que as portas têm que ficar sempre abertas, né? E aí me falavam, nossa, mas direito tributário, se prepare, é uma atualização brutal que você tem que ter. Cada dia muda uma instrução normativa, é uma resolução, uma portaria, é o regulamento do ICMS mudando toda hora, a cada instante, né? Pois é, e eu acabei na área acadêmica indo para direito constitucional. Olha que maravilha, que coisa estável, fantástica, né? Agora, ou a gente recebe notícias diárias do STF, ou já não estamos mais atualizados. Exato. Eu comecei minha carreira como advogado em direito tributário também, e não sei aqui, alguns alunos são na graduação ainda, né? Gente, a gente se prepara para uma coisa, às vezes acontece outras na nossa vida. Tem muito tempo trabalhando com direito do trabalho, eu já trabalhei com todas as áreas macro, menos penal. E trabalhei com privado, trabalhei com tributário, trabalhei com civil, público. E, claro, a gente tem que encaminhar a nossa vida, a gente tem que se planejar, mas muitas vezes a vida dá uma surpresa na gente que a gente muda completamente. Então, estejam abertos a tudo na vida, não só de coração, mas de cérebro também. Tem que saber o básico de todas as áreas do direito. Você não sabe o que você pode enfrentar amanhã. Eu estou aqui falando de eleitoral, e eu advoguei muito na área, mas eu fiquei anos sem trabalhar na área, só sendo a parte acadêmica. Então, tem que se preparar para tudo, minimamente, né? Claro. Sobre isso, até lembro de uma história de um professor da FMU, professor Hermann Hersander, que é desembargador, né, do TJ, e ele falou uma vez numa palestra que ele quando saiu da faculdade, falou: quero fazer qualquer coisa, desde que não seja penal. Aí passou no concurso, promotor. levaram ele para promotoria. E hoje penal.
E é um excepcional professor de direito penal e processo penal. E acabou como desembargador da Câmara Criminal, né? A vida é assim. Exato. Professor Flávio, professor Muito Paulo, bem. muito obrigado Professor mesmo Daniel. pela atenção, pelo carinho de todos. Espero que vocês tenham gostado. Nós é que agradecemos. As manifestações aí no chat já indicam todo o reflexo aí dos integrantes do grupo, de sua exposição. Muitíssimo obrigado e não é adeus, é até a próxima. Se Deus quiser. Professor Se vocês Daniel. me convidarem, eu estarei presente. Um abraço a todos. Bom sábado, bom final de semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Igualmente. Tudo de bom. Tchau, gente. Oi. Até Desculpa, mais. perdão. Tchau. Não, e apenas dizer aos pesquisadores do nosso grupo que em breve postaremos aí qual será a palestra do mês de setembro. O professor Daniel também está convidado para participar. Obrigado. Tudo de bom. Bom final de semana. Um abraço. Tchau, Obrigado a gente. todos. Grande abraço. Boa semana.